no final do curso de pagar matéria, Deus me livre mesmo. Então, vamos lá. Vou explicar o que é esse diagrama. Esse diagrama nada mais representa do que o processo de desmineralização e remineralização. Então, aqui, a gente começa com ele. Falando na presença do dente e a presença do biofilme e essas bactérias que estão na saliva. Com a presença do açúcar, né? Como subproduto, eu vou ter a formação do ácido e vou reduzir o pH da cavidade bucal, atingindo o pH crítico para o esmalte, para a dentina, ou até mesmo para a fluoropatita, quando for o caso. E se atingir o pH crítico da fluoropatita, né, a gente tem que lembrar que é um pH crítico menor, né, ou seja, eu preciso de condições mais ácidas para desmineralizar o esmalte que tem na presença do flúor. E aí, nessas condições, eu vou ter o quê? Eu vou ter perda de minerais. Então, sai aqui da estrutura, tá vendo a setinha saindo? Cálcio e fosfato. Com o tempo, o que vai acontecer? Esse pH, ele vai voltar para as condições de normalidade, não é? Naquele gráfico que eu mostrei para vocês da curva de Stefan, nos primeiros 10 minutos eu tenho uma redução drástica do pH e depois de mais ou menos 30 minutos nas regiões que eu tenho acesso à saliva, esse pH ele volta para as condições de neutralidade. Então, com o tempo, eu volto para as condições de neutralidade e aí o que acontece? O dente, né? A estrutura... o vídeo salvou. A estrutura volta a ganhar minerais. Então, tem aqui, ó, minerais entrando, cálcio e fosfato. E isso aqui volta para a condição de equilíbrio. Só que eu tenho uma setinha aqui, ó, 8, que significa a perda de mineral. O que significa essa setinha? Então, isso aqui, estando em equilíbrio, isso que vai acontecer várias vezes e eu não vou ter perda significativa de mineral suficiente para causar lesão de carne, né? Porque eu tenho a perda e tenho o ganho de minerais. Isso aqui fica em equilíbrio. Porém, vai chegar um momento que esse equilíbrio vai ser perdido. E aí eu não vou voltar para o ciclo aqui de novo. Não vai chegar aqui no 7, eu vou vir para o 2, né? Do 7 eu vou vir para o 8 e aí eu vou ter perda significativa de mineral. E o que vai... Quais são os fatores que vão influenciar isso aqui ou não voltar para o equilíbrio, né? Então, principalmente as condições, a capacidade de tampão da saliva, né? A quantidade de sacarose que foi ingerida, ou seja, lembra da aula quando eu falei sobre a dieta? Eu falei que se eu tiver ingestões mais na ausência do flúor, mais do que 5 vezes ao dia, e na presença de flúor mais do que 7 vezes ao dia, ou seja, mais de 7 desafios cariogênicos ao dia, o organismo não consegue manter o equilíbrio. Aí a perda de mineral vai acontecer. Ficou claro? Agora todo mundo conseguiu escutar? Sim. Tá bom. Agora deu para... Tá bom. Então, a questão 9. Explica as duas implicações clínicas da afirmação. O flúor não é incapaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença cárie, descritas no texto. Quem vai responder é... Será que fechou? Ai, não acredito. Tô achando que fechou. Quem que era a próxima da lista? Vocês sabem, não sabe? Sou eu? Então responde pra gente. Tá bom. Nessa questão eu coloquei assim: a relevância clínica é que o flúor isoladamente não impede a doença cárie. Isso mostra a importância dos controles da placa dental e da dieta para que um efeito máximo seja obtido. Por outro lado, ele é extremamente eficiente em reduzir sua progressão. Essa redução da manifestação da doença, em termos dos seus sinais, é um fenômeno essencialmente físico-químico. Exatamente. Então é isso que você falou, e aí a gente tem que acrescentar uma outra coisa importante. Que o flúor ele não interfere nos fatores etiológicos. Então a presença do flúor não vai impedir, né, não vai excluir que a gente precisa controlar a ingestão de sacarose e controle do biofilme, né? Então ele é um fator positivo, de controle positivo. Ele tem a capacidade de reduzir a progressão da doença, é uma capacidade importante, mas isoladamente ele não consegue barrar o processo e até porque a presença do flúor não exclui a necessidade
de controle dos fatores etiológicos, que são principalmente dieta e biofilme. Gente, será que não é porque o negócio tem um monstro cortando árvore aqui no vizinho? Será que não é isso, não? Ah, no meu não cortou não, por enquanto não. Às vezes é a internet de vocês, mas tá gravando de qualquer maneira, depois vocês assistem, eu vou postar lá. A questão 10. Explique como o flúor adicionado à água de abastecimento interfere no processo de saúde da doença cárie. Quem quer o próximo? Então, vou ter que abrir aqui o site de novo para ver quem que é na lista. Quem que é o próximo? Você sabe? Eu não consegui ver qual que é meu número na lista, não. Eu não sei. Espera aqui. Eu tava vendo. Então já foi Beatriz, Bruna, agora é Carla. Não, Carla falou, né? Agora é David. David, cadê você? Pra mim tinha aparecido ali em cima que eu tinha saído quase agora, deve ter caído. A Carla falou, não falou? Então vamos Ela falou. depois o David fala. O Felipe Luque. Explica pra gente Não, eu acho. como o flúor adicionado na água de abastecimento interfere no processo. Tá muito baixinho, eu não tô escutando. Ele também não tá, não, tá? Felipe? O Felipe Luco não tá, não. Pode responder? Eu sou o próximo. Pode, por favor. Ó, vamos lá. Eu coloquei o seguinte, que o flúor encontrado na água se torna uma medida eficaz, porque durante a ingestão dele, apesar de não ser o ideal, porque ele não chega diretamente aos dentes, ele é dividido pelo corpo, mas os íons eles são distribuídos pelo corpo e podem chegar à cavidade bucal, ocasionando a formação da fluoropatida e na desorganização do biofilme de forma química. E na água, o flúor atinge uma grande população, reduzindo os índices da cárie. É exatamente isso, né? Como o flúor vai agir no processo, né? Ele vai... A água fluoretada, né? Ela vai ter ela é um meio sistêmico de acesso ao flúor, mas a sua ação ela não é sistêmica, né? A importância da água fluoretada é a sua ação tópica. Então, quando a gente faz a ingestão, essa água fluoretada ela vai retornar para a cavidade bucal, principalmente através da saliva, e aí sim ela vai ter a sua ação tópica, né? E dessa maneira vai interferir no processo da formação da lesão de cárie, ou seja, vai manter de maneira constante os níveis de flúor na cavidade bucal. Ficou claro para todo mundo? Então, vamos para a pergunta 11. Quem vai responder é Flávia agora. Então, analisando a expressão da cárie dentária no Brasil a partir da década de 70 até os dias atuais, houveram dois momentos com quedas significativas do índice CPOD em escolares. Quais foram esses momentos e como podemos explicar essa queda no índice? Eu adoro essa pergunta. Responde pra gente, Flávia. Eu coloquei assim.
Peraí. No século XX, no Brasil, obteve-se resultado na redução da prevalência de cárie em escolares de 4 cidades, em função do tempo decorrido após o início da agregação de flúor ao tratamento da água, e tendo como indicador o índice POD, aos 12 anos de idade. Os dados desse estudo mostram que a prevalência de cárie dental no Brasil era muito alta antes da fluoretação da água, e decresceu, atingindo índices moderados no início da década de 90. Isso mostra a força do método que isoladamente reduziu em 50% a prevalência de cárie. A água fluoretada é uma forma de manter o flúor na cavidade bucal, contribuindo para menor desmineralização e maior remineralização. Após 1990, a manifestação da cárie reduziu mais ainda. E isso se deu pelo fato da implantação de programas para o controle da doença. A educação para a saúde bucal, com escovação com dentifrício fluoretado, foi a conquista do SUS, que teve como objetivo fazer a desorganização da placa bacteriana e também a manutenção do flúor na cavidade bucal. Exatamente isso. Então, se a gente for observar, na aula que a gente vai ter sobre epidemiologia da cárie dentária, vocês vão conseguir observar isso muito bem. A gente teve 2 momentos de grande redução da prevalência de cárie, né? E o primeiro, o mais expressivo de todos, foi depois da incorporação do flúor na água. Então, uma redução de até 50% que a gente teve, muito grande, muito significativo. E o segundo momento é quando o SUS, né? O SUS ele foi formado, né? Foi fundado. E aí os pensamentos de educação para a saúde, eles começaram a ser implementados. Não da forma que é hoje, né, de uma forma lá atrás ainda bem inicial, mas que algumas pessoas, né, inclusive tiveram isso. Então nas escolas a gente tinha o dentista na escola, então eles faziam escovação com flúor, né? E aí esses programas preventivos, eles começaram a ser feitos nas escolas. E aí foi um segundo momento de redução expressivo, não logicamente não igual à incorporação do flúor na água, mas foi um segundo momento muito importante de redução da cárie dentária, né? E isso mostra para a gente, né, a importância dessas medidas, né? O tanto que isso impactou. Então, na aula de epidemiologia da cárie dentária, vocês vão conseguir isso ver direitinho. E, por fim, para a gente terminar essa parte hoje, descreva o mecanismo de ação dos fluoretos, né? Vou pedir a pessoa, quem que é mesmo agora? Giovana Cavagnoli. Vou pedir para a Giovana descrever de maneira resumida, apesar da gente já ter falado bastante aqui sobre o mecanismo do flúor. Vamos lá, Giovana. Eu coloquei assim. Como o flúor é um elemento comum na natureza... Fala mais alto, Giovana, não estou te escutando. Tá me ouvindo? Giovana, você está aí? Ela falou que a internet caiu, Suzane. Então, vamos chamar. É porque ela tá... foi ela que falou, né, que mandou recado, eu lembrei. Foi. Mestrado. A próxima é Giovana, então. São 2 Giovana? Cadê a próxima Giovana? Suzane, Oi. posso falar? Pode falar. Durante o processo de formação de uma lesão cariosa, ocorre inicialmente uma queda do pH no meio ambiente da placa e esmalte, condição esta em que a hidroxiapatita pode se dissolver. O flúor, estando presente no meio, é depositado sobre a área desmineralizada do dente, sob a forma de fluorapatita ou fluohidroxiapatita. Portanto, ao mesmo tempo em que estiver ocorrendo a desmineralização da hidroxiapatita, Tinha caído para mim, gente. Desculpa. Caiu aqui no meio da fala da Giovana. quer que eu falo de novo? Não, pode continuar. Eu escutei até onde você falou, aí depois caiu. Caiu para todo mundo ou caiu só para mim?
Acho que só para você. Eu não ouvi tudo. Até onde você falou. Não caiu, não. A tela saiu. É. Então pode ler de novo, Giovana, por favor. Durante o processo de formação de uma lesão cariosa, ocorre inicialmente uma queda do pH no meio ambiente da placa e esmalte, condição esta em que a hidroxiapatita pode se dissolver. O flúor, estando presente no meio, é depositado sobre a área desmineralizada do dente sob a forma de fluorapatita ou fluohidroxiapatita. Portanto, ao mesmo tempo em que estiver ocorrendo a desmineralização da hidroxiapatita, estará ocorrendo a formação da fluohidroxiapatita. Como resultado do efeito do flúor, ele reduz assim a desmineralização e ativa a remineralização. Então, isso é muito importante, essas duas últimas frases que ela falou. Então, o flúor, ele ativa a remineralização e reduz a desmineralização. Então, essas duas coisas você tem que gravar e não esquecer nunca mais. Porque esse é o papel do flúor. Ele, além de reduzir a desmineralização, porque ele forma um composto mais resistente, ele vai ativar a remineralização, porque ele estando presente no meio, ele participa, né, da remineralização. E aí, por isso que ele também, né, não sei quem falou aí que leu, que o papel dele ele é muito importante também na redução da progressão da lesão, mais até do que no impedimento do início da lesão. Né? Mas ele reduz muita progressão por causa desses dois fatores, que ele reduz a e aumenta a remineralização. Né? Ele reduz a e ativa a remineralização. Então, esse papel do flúor ele é muito importante que vocês saibam e não esqueçam jamais essas primeiras 12 perguntas. Ficou alguma dúvida dessas perguntas, gente? Alguma coisa dessas perguntas, da aula, da leitura do capítulo que vocês ainda não tenham conseguido entender completamente? Suzane, teve uma questão que eu não sei qual, que você falou sobre proteínas. A primeira. Você tinha falado alguma coisa de proteínas que eu não entendi. Cortou? Vou explicar. É porque assim, ó, a formação do esmalte, ela se dá em dois momentos diferentes. Então, primeiro, o ameloblasto vem e sintetiza uma matriz proteica. No segundo momento, essa matriz proteica, ela perde água e essas proteínas, elas serão mineralizadas, elas serão substituídas por minerais. E aí vai formar o esmalte. Então, a gente fala que a formação do esmalte, ela acontece em duas partes, que é uma fase, um momento de síntese, né, uma fase formativa, que a gente chama, e uma segunda fase, que é a fase de maturação, ou seja, essas proteínas serão substituídas por minerais. O que a presença do flúor faz nesse processo, durante a ingestão, né? Então, por que o flúor, durante a ingestão, ele não protege contra a cárie, ele não deixa o dente mais forte? Porque quando ele está presente, né, durante essa fase de maturação, essa fase de maturação, ele impede que essas proteínas sejam mineralizadas. Então, ele provoca um defeito de mineralização do esmalte, que é a fluorose. Então, a fluorose nada mais é do que um defeito na mineralização do esmalte. Qual tipo de defeito? Um defeito de qualidade. Então, os minerais, ele não tem nenhuma perda de estrutura, o esmalte, mas a sua qualidade é diferente. Então, um dente que tem fluorose, mesmo que seja uma fluorose leve, e é claro que isso é uma fluorose mais grave, que a gente vai ver o que é o esmalte, a qualidade do esmalte é outro, é um dente mais poroso. Né? Então, quando a fluorose está num grau de uma gravidade maior, um grau 5, por exemplo, é muito comum que o dente erupcione na cavidade bucal e até ele sofra fraturas pós-eruptivas, porque o dente é muito poroso. A qualidade dele é diferente. Entendeu? Ou não? Se quiser, eu explico de novo. Entendi. É isso. Tudo bem, então, pessoal? Então, nós vamos encerrar a aula por hoje. Vai ficar combinado que as duas, né, igual a gente combinou. Vou agora, finalizando aqui, eu já vou postar tudo no AVA para ficar tudo certinho.
E eu vou postar lá Suzane, a primeira parte da aula de flúor que eu não postei para vocês. tá bom. E aí é do dia 15 também, da semana passada. A semana passada eu postei. Vocês entraram Postou lá? lá? Não, eu não achei lá, não. Só achei do dia 24. Não, eu postei toda a aula de flúor e a correção eu também postei. Só que para vocês terem acesso à correção, não dá para entrar direto no YouTube. Vocês têm que pegar o link que eu mandei no AVA. Mas eu postei tudo lá. Vou abrir aqui pra gente ver. Vamos ver aqui. Se eu tô doida, porque eu postei. Porque depois da correção, você deu uma parte de uma matéria, não deu? O final. Depois da correção, eu dei a segunda parte da aula de flúor. E depois Foi essa parte que eu não tava achando. Deixa eu ver. Vou entrar aqui no meu canal. Olha aí. Talvez tá. Que eu não achei, não. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Opa. Utilização dos fluoretos, parte 1 e parte 2. Essa parte 2 é da última aula da semana passada. Essa parte 1 foi daquela aula antes da prova. E que as meninas falaram que tá faltando a primeira parte. Aí eu vou postar, vou procurar ela aqui no computador e vou postar, mas a da outra tá aí. E para vocês terem acesso à correção da prova, tem que entrar pelo link que eu coloquei no AVA, porque eu coloquei aquele vídeo como privado. Então só dá para entrar pelo link do AVA. Quem quiser ver a correção da prova de novo. Tá? Tá bom. Tá bom? Mas eu vou postar aqui tudo e se vocês não conseguirem achar alguma coisa, pede Patrick para me mandar mensagem. Tá bom? Então, isso, capítulo, eu já deixei para vocês praticamente pronto, exatamente. Só ler de novo lá, prestar atenção. Gente, então até sexta-feira que vem a gente vai conversando, tá? Um abraço, bom final de semana. Abraço. Vou encerrar a reunião.